Eu estava apagando arquivos antigos do servidor da empresa quando encontrei uma pasta chamada Não Abrir Backups 2019. Obviamente eu abri, e o que eu vi naquele Excel mudou a minha vida para sempre. Meu nome não importa. O que importa é que eu trabalhava como analista de sistemas em uma empresa de consultoria financeira em Lisboa. Um emprego normal, um salário normal, uma vida normal. Até o dia em que resolvi fazer uma limpeza nos servidores da empresa, porque estávamos ficando sem espaço de armazenamento. Era uma sexta-feira à tarde. Todo mundo já tinha saído mais cedo e eu estava sozinho no escritório fazendo aquilo que ninguém gosta de fazer: organizar arquivos antigos e apagar o que não servia para mais nada. A pasta estava escondida dentro de outra pasta, dentro de outra pasta, dentro de outra pasta. Sabe quando alguém tenta esconder algo, mas não tem coragem de apagar de vez? Então, o arquivo se chamava Reconciliação Final V3 Backup old.xlsxs. Parecia inocente, parecia chato, parecia exatamente o tipo de coisa que eu deveria apagar sem pensar duas vezes. Mas alguma coisa me fez clicar. Quando o Excel abriu, a primeira coisa que eu vi foram números, muitos números, colunas e mais colunas de transações financeiras, valores que iam de 5.000 euros até €500.000, datas, nomes de empresas, contas bancárias, tudo muito organizado, tudo muito detalhado, tudo muito suspeito. Comecei a ler os nomes das empresas. Algumas eu reconhecia, eram clientes legítimos da nossa consultoria, mas outras tinham nomes estranhos. Mediterranean Trading Solutions Ltd, Sunset Capital Investments S.A., Blue Water Holdings International. Empresas que soavam importantes, mas que eu nunca tinha ouvido falar, e todas registradas em lugares como Malta, Chipre e Ilhas Caimã. Meu coração começou a disparar. Continuei descendo a planilha. Havia anotações em algumas células, coisas como transferir antes do fim do trimestre, dividir em 3 pagamentos, usar a conta secundária. E então eu vi uma aba no rodapé do Excel chamada Real versus Reportado. Cliquei. E foi aí que eu entendi o que estava vendo. Do lado esquerdo estavam os valores reais, o dinheiro que realmente entrava e saía da empresa. Do lado direito, os valores informados, o que aparecia nos relatórios oficiais, o que era mostrado aos investidores, o que ia para as autoridades fiscais. E os números não batiam. Nem de longe. Havia milhões de euros de diferença. Milhões. Senti o estômago embrulhar. Olhei ao redor do escritório vazio. As luzes automáticas já tinham apagado metade do andar. Eu estava sozinho. Completamente sozinho. Com o arquivo mais perigoso que eu já tinha visto aberto na minha tela. Fiz a única coisa sensata que consegui pensar naquele momento. Copiei o arquivo para um pendrive que estava na minha mochila. Depois fechei tudo, desliguei o computador e saí dali o mais rápido possível. Minhas mãos tremiam enquanto eu esperava o elevador. O caminho até em casa foi um borrão. Eu não conseguia pensar em mais nada. Quando cheguei, sentei à mesa da cozinha e abri meu notebook pessoal. Eu precisava ter certeza. Precisava entender se aquilo era mesmo o que eu achava que era. Passei a noite inteira analisando aquele arquivo. Cruzei dados, pesquisei os nomes das empresas, rastreei o caminho do dinheiro. E a história que se revelou era pior do que eu imaginava. O CEO da empresa, um homem chamado Ricardo Tavares, tinha montado um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. Funcionava assim: clientes com dinheiro de origem duvidosa, alguns ligados à corrupção, outros à evasão fiscal e alguns a coisas ainda piores, pagavam a nossa consultoria por serviços que nunca eram realmente prestados. Esse dinheiro entrava limpo, como pagamento de honorários. Depois, por meio de uma rede de empresas de fachada espalhadas por paraísos fiscais, o dinheiro era redistribuído de volta aos clientes originais, agora com aparência legítima. A empresa ficava com uma comissão enorme em cada operação. Era genial. Era horrível. E estava tudo ali, documentado naquele Excel, porque alguém, provavelmente o próprio CEO ou o CFO, precisava manter controle de tudo. Mas agora, eu sabia.
E a pergunta era: o que eu ia fazer com essa informação? A resposta óbvia seria ir à polícia, denunciar tudo, fazer a coisa certa, ser o herói da história. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais complicado ficava. Eu não tinha provas de como consegui aquele arquivo. Eu o tinha copiado ilegalmente do servidor da empresa. Poderia ser acusado de roubo de dados confidenciais. E mesmo que a polícia investigasse, quanto tempo isso levaria? Meses? Anos? E quantas pessoas escapariam nesse tempo? Quantas provas desapareceriam? Além disso, eu conhecia o tipo de homem que Ricardo Tavares era: rico, poderoso, bem relacionado, advogados caros, contatos nos lugares certos. Se eu o denunciasse, ele saberia, e ele viria atrás de mim. Minha carreira acabaria, minha vida seria destruída, e no final, provavelmente ele sairia com uma multa e um acordo qualquer. Não, tinha que existir outra forma. Passei o fim de semana inteiro trancado em casa pensando. Mal comi, não dormi, só pensava. E aos poucos, uma ideia começou a se formar. Uma ideia maluca, uma ideia perigosa, mas uma ideia que poderia funcionar. E se em vez de denunciar o esquema, eu o usasse para forçar o CEO a fazer algo bom, algo que realmente fizesse diferença? Fiz as contas. Segundo o arquivo, nos últimos 3 anos, o esquema tinha movimentado cerca de 15 milhões de euros. 15 milhões que tinham sido roubados, escondidos, lavados. 15 milhões que deveriam ter ido para hospitais, escolas, estradas. 15 milhões que poderiam mudar vidas. E foi aí que eu decidi. Eu faria o CEO doar tudo para a caridade, cada centavo. E se ele recusasse, eu enviaria o arquivo para todas as autoridades, jornais e órgãos possíveis. Mas primeiro eu precisava de um plano. Criei um e-mail anônimo, usei VPN, usei o Wi-Fi de um café longe da minha casa, tomei todas as precauções que consegui imaginar, e então escrevi a mensagem mais importante da minha vida. Caro Sr. Tavares, eu conheço o seu segredo, tenho as provas, tenho os arquivos, tenho tudo. Mas não estou interessado em destruir sua vida, estou interessado em lhe dar uma chance de fazer a coisa certa. Nos próximos 30 dias, quero que você doe 15 milhões de euros para instituições de caridade verificadas. Vou enviar uma lista. Quero comprovantes de cada doação. Se você fizer isso, seus segredos permanecerão guardados. Se não fizer, tudo se tornará público. Você tem uma semana para responder. Apertei enviar antes de conseguir mudar de ideia. E esperei. Os 3 primeiros dias foram tortura. Eu ia trabalhar como se nada tivesse acontecido. Cumprimentava as pessoas, sorria, fingindo normalidade. Mas por dentro eu estava em pânico. No 4º dia, recebi uma resposta. Quem é você? O que você quer de verdade? Curta, direta, assustada. Respondi na hora. Não importa quem eu sou, importa o que eu sei. Você tem 3 dias para aceitar os termos. Caso contrário, o arquivo será enviado para a Polícia Judiciária, o Ministério Público, o Expresso, o Público e todos os seus clientes legítimos. Anexei um pequeno trecho do arquivo, apenas 3 linhas, mas o suficiente para provar que eu não estava blefando. A resposta veio no dia seguinte. Está bem, mas preciso de tempo. Não posso mover 15 milhões de uma vez sem levantar suspeitas. Ele tinha razão. Precisávamos de uma história. Respondi. Então invente uma. Diga que teve um problema de saúde, que quer deixar um legado, que é estratégia de imagem. Não me importa. Você tem 3 meses e eu vou acompanhar cada movimento. E então as coisas começaram a mudar. Primeiro, o CEO começou a falar sobre responsabilidade social, sobre devolver algo à sociedade. Depois vieram as doações. 500 mil euros para um hospital, 300 mil para crianças em situação de risco, 200 mil para a pesquisa contra o câncer. E eu conferia tudo, cada valor, cada transferência. Era real. Mas algo inesperado aconteceu.
O CEO começou a mudar, talvez pelo medo, talvez pela culpa, ou talvez por ver o impacto real daquilo tudo. 2 semanas antes do prazo final, recebi uma mensagem: "Preciso falar com você, pessoalmente." Marcamos em um café lotado em pleno sábado. Quando ele entrou, parecia outro homem, cansado, mais velho, mais humano. Ele sentou e disse: "Você me deu uma saída, uma chance de consertar tudo. Eu vou doar até o último euro, e depois disso, vou me entregar." E foi isso que aconteceu. Os 15 milhões foram doados, vidas foram salvas, futuros mudaram. Depois disso, ele foi à polícia, confessou tudo, foi condenado, cumpriu pena. Eu nunca revelei quem eu era, nunca contei essa história, até agora. Não sei se fiz o certo, mas sei que 15 milhões de euros agora estão fazendo o bem. E isso precisa significar alguma coisa. Se você chegou até aqui, se inscreva para mais histórias como essa.